Olá pessoal, seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui para esse canal Papo para Casais. E hoje eu tenho um convidado especialíssimo, ele é pastor na igreja Getsemane e nós vamos bater um papo sobre aí as condições de relacionamento, sobre diálogo no relacionamento, sobre entusiasmos na maneira de se relacionar. Hoje eu tenho aí, apresento para vocês Pastor José Luiz. Pastor, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Fala um pouquinho sobre o seu ministério, sobre como o senhor chegou na igreja e de que maneira hoje nós podemos aí auxiliar os casais a encontrarem harmonia aí no relacionamento. Muito bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, Silvio, por esse convite. É um prazer estar com você aqui. É o primeiro de muitos que virão, né? Mas eu sou o pastor Zé Luiz, casado com a pastora Débora há 27 anos, né? E há mais de 26 anos envolvido no relacionamento de casais, né? Hoje eu faço parte do Ministério Internacional de Casamento, é um ministério americano, há mais de 50 anos no Brasil, né? Hoje eu atuo na coordenação a nível nacional e também faço parte da equipe estadual do Ministério Casado para Sempre, 2 igual a 1. Ah, que bacana. Nível Brasil, né? Coordeno o Ministério de Casais também da Igreja Batista Getsemane. Eu também tenho com o pastor Jorge Linhares, nosso pastor sênior, pastor presidente, pastor Daniel Fialli e pastora Cristina Fialli. É um prazer a gente estar aqui nessa tarde falar mais sobre esse papo de casais, né? Que bom. A vida de casal, vida de casamento, né? Ok, então aí com essa longa experiência aí tem muito a nos acrescentar, e o meu convite ao senhor veio a partir de uma pregação, eu participando lá na igreja, todo mundo que me acompanha sabe do meu compromisso, que eu frequento a igreja, e através de uma pregação sua, lá no culto de casais da família, o seu entusiasmo em falar sobre a sua esposa, o seu entusiasmo em falar sobre o seu relacionamento, isso me chamou muita atenção. Após 27 anos de casado, né? E ter ainda esse entusiasmo, e são coisas que a gente não vê hoje em dia. O pessoal se preocupa muito, eu sempre falo, o pessoal se preocupa muito com o futuro e esquece de dedicar-se ao agora, ali, a manutenção do relacionamento do dia a dia. Então, o senhor deve ter história demais para nos contar, né? Eu separei aqui algumas perguntas para a gente otimizar o papo. Assim, uma das coisas mais que eu defendo no relacionamento é a questão da comunicação ali, de saber dialogar, de saber conversar um com o outro para alinhar bem as expectativas, para não saírem conversas distorcidas e mal entendimentos. Então, a partir daí, como cultivar a comunicação aberta num relacionamento sem gerar conflitos ali, tendo em vista que pessoas são diferentes, agem de formas diferentes, e às vezes o conflito ele é gerado por coisas pregressas, coisinhas que já vão acontecendo no dia a dia. Como cultivar aí essa comunicação mais aberta no relacionamento? Pois bem, Silvio, quando você iniciou a falar sobre o entusiasmo, né? De uma pregação, né? De um sermão ali, naquele culto da família, porque a gente fala aqui que a gente acredita, né? Não é verdade? Sim. A gente é o que a gente acredita. E quando eu falo sobre relacionamento, sobre casamento, com esse entusiasmo todo, porque eu acredito na família, eu acredito no casamento, eu acredito no relacionamento, e eu acredito que todo relacionamento ele tende a dar certo, né? Por umas vezes ou outra, né? Um casamento vai para um lado, vai para o outro, porque realmente não tem mais jeito, né? A gente vai até a última instância para que um casamento dê certo. Mas, claro que a decisão está na vida a dois, está na vida dos dois. A comunicação hoje, no casamento, para você ter uma ideia, é o combustível principal de um relacionamento. Chama-se comunicação. Eu acredito nisso também. Uma vida a dois hoje, sem comunicação, não existe vida a dois. Aliás, a pessoa que não se comunica, ela tem que viver sozinha. Se ela não se comunica com outra pessoa, ela não comunica nem com ela mesma. Então, assim, e nessa comunicação, principalmente quando cada um sai do seu lar, totalmente diferentes um do outro, manias diferentes, e vão para um mesmo lugar. Se não comunicar, não tem como dar certo.
E a minha grande preocupação, e que gera também uma pergunta, o senhor falou, as duas pessoas vindo cada uma de um lar. Isso trazem valores diferentes, criação de família diferentes, isso traz uma série de questões. Através disso, os maus entendidos no relacionamento por causa da falha na comunicação. Quando a pessoa fala uma coisa, a outra entende, é preciso ter aí um equilíbrio, né? Para poder alinhar essa comunicação. Qual uma estratégia aí que o senhor orientaria um casal que chega lá querendo um pastoreado e está com falha nessa comunicação? Qual a orientação que o senhor daria para esse casal? Uma comunicação, Silvio, na vida 2 é uma via de mão dupla. É o ir e voltar. Se entre o casal, se um fala, a tendência é o outro que tem que escutar. E que no relacionamento hoje, as pessoas não estão tendo paciência. Quando, às vezes, o marido está falando, às vezes a esposa já, em vez de ouvir a fala dele, ela já está pensando em que vai responder para ele. Em que resposta ela vai dar para aquilo que ele está dizendo. Ou seja, sequer prestam atenção, dão ouvido à fala do outro. E isso gera conflito. Isso não é comunicação. Exatamente. Né? Isso aí a pessoa está auto se defendendo. Certo? A pessoa já fica assim, prevenida. O que ele vai falar? Vai ser mal de mim? O que ele vai dizer? É uma crítica? Então a pessoa já prepara. Então o importante da comunicação é você saber a hora de ouvir. É a hora de escutar. Para depois você falar. O ouvir é parte essencial na comunicação, né? Saber ouvir, essa questão da defesa, vai muito além, vai muito também em função de como as pessoas elas partem para conversar, quando partem para pontuar algo que está desalinhado. Eu sempre trago, quando eu vou conversar, eu sempre trago a comunicação compassiva, é o posicionamento de se falar quando quer discutir algo, quando quer alinhar algo. Ao invés de chegar pontuando a falha das outras pessoas, da outra pessoa, chegar pontuando como eu me sinto acerca daquela falha, né? Que aí vai, ao invés de startar uma defesa, uma autodefesa da outra pessoa, e pode ali, tem maior tendência a startar aquele modo de ouvir. Então, as pessoas tendem a ouvir mais quando você se coloca numa maneira mais cordial para falar. E o ouvir também faz parte, é parte essencial aí, né, nessa questão de condução do relacionamento. Verdade. E quando a pessoa não sabe ouvir ou não quer ouvir uma pontuação do cônjuge, quando isso vai insistentemente virando um conflito, como trabalhar nisso daí, como orientar essa pessoa a conduzir de uma maneira mais leve esses questionamentos? Geralmente, Silvio, essa pessoa, às vezes, não quer dar ouvido à outra, né? Ela está tão focada no erro dela, ela não quer uma palavra, uma orientação para que ela possa melhorar nesse sentido. Então, as pessoas preferem ignorar, ela prefere dar as costas, não dar ouvido, tapar os seus ouvidos para não ter que escutar. São pessoas que não... Isso é a parte da comunicação, parte de aceitação. A gente precisa aceitar a fala do outro. A gente precisa aceitar algo que o outro tem a falar conosco para a gente melhorar aquele problema que está acontecendo no relacionamento, né? E a comunicação, nesse caso, ela precisa ser assertiva. Ela precisa ser uma comunicação boa, né? Onde há o falar e há o ouvir. Então, geralmente, as pessoas ignoram, elas dão as costas para essa pessoa. E esse relacionamento, ele está fadado ao fracasso. Não vai muito longe. Essa questão do ignora, virar as costas. Eu falo também a questão de, às vezes, não é o momento propício a fazer aquela abordagem, a conversar sobre aquele problema que gerou. Os ânimos estão muito aflorados, estão ali com as emoções um pouquinho à flor da pele, e às vezes é importante também eu entender o limite da outra pessoa e falar, olha, não vamos conversar, não é simplesmente virar as costas, eu não quero ouvir, eu não posso ouvir agora, eu não dou conta, isso aí é uma falha na comunicação. Comunica, fala, olha, eu não consigo conversar sobre isso agora,
Vamos tentar conduzir essa conversa um pouquinho mais tarde, vamos nos acalmar. Esse autoconhecimento ele é muito importante num relacionamento também. E aí, às vezes, o que eu percebo é que as pessoas, elas querem, porque querem resolver ali, agora. E isso acaba gerando uma briga homérica, não por aquele problema que iniciou aquela conversa, que iniciou aquela discussão, mas é muito pelo que foi dito ali, a comunicação durante essa discussão, né? Isso é muito interessante. Agora, partindo para um outro ponto aqui, questão da construção da confiança ali nos relacionamentos. O que fazer no dia a dia ali, tendo em vista que nós precisamos manter o nosso relacionamento todos os dias, nos dedicarmos ao relacionamento todos os dias? O que fazer nesse dia a dia para manter essa confiança no casamento? Qual umas dicas que o senhor daria, umas sugestões que o senhor daria? A confiança no casamento, eu sempre falo que o divórcio, ele deveria acontecer no namoro, não é no casamento, não é verdade? Então, assim, essa confiança, ela é lá desde o princípio. Ou seja, percebe que a comunicação, se ela não existisse, não fosse boa, a gente não conseguia conquistar a moça para poder namorar. Se nós hoje estamos casados e bem casados, nós tivemos uma boa comunicação, e olha que comunicação boa, porque para conquistar uma moça, para tirar uma moça da casa dela, para levar para 4 paredes, e ela confiar em você, né, que você vai casar com ela, que você vai cuidar dela, vai continuar comprando roupa para ela, dando maquiagem para ela, fazendo viagens com ela. Então, assim, essa confiança ela começa ali no namoro. E essa pessoa confiou tanto no homem, e também o homem também confiou na mulher, que ela seria uma boa esposa ao casar-se com ela. Então, a confiança, ela começa ali, né? A confiança é com o tempo, a gente adquire com o passar do tempo. Porque é muito difícil, você não conhece a pessoa ainda, como é que você vai confiar, né? Passar as suas particularidades para essa pessoa que você nunca viu, levar para 4 paredes. Então, a confiança, ela é dia a dia, né? E a gente tem que mostrar, a gente tem que expor, né? Colocar na luz essa confiança. É a clareza na comunicação, na comunicação. Você se apresentar de fato ali conforme os seus princípios, conforme os seus valores, e você se apresentar àquela pessoa com verdades, né? Sim. Eu acho o que traz uma grande questão e conflitos é que as pessoas elas acabam por não se comunicarem de maneira adequada, esconderem algo para encontrar um momento propício para futuramente falar sobre aquilo, e isso vai gerar um conflito, porque é uma quebra de confiança, é uma falta de honestidade nesse caso. Eu falo, tem que ser claro desde o princípio. Eu sempre me propus a ser o seguinte, o mais claro possível ali na comunicação, em conversar com a minha esposa, sempre alinhando se ela entendeu aquilo que eu trouxe, se eu estou entendendo adequadamente o que ela tem trazido. E sempre, desde o princípio, falei com ela, olha, a minha vida é essa. Eu sempre fui claro, e ela sempre soube disso com ela. E essa questão dessa clareza que falta muito, né? As pessoas, às vezes, elas vão deixando ao acaso e depois eu falo. Depois as duas pessoas já estão mais envolvidas emocionalmente e acabam por quebrar essa confiança. E quando se quebra a confiança, me vem o perdão. Qual a importância do perdão na manutenção da confiança entre o casal? Como entra aí essa questão do perdão? Como que o senhor pode conduzir isso para a gente aí, essa questão do perdão? O perdão na vida de um casal, de qualquer pessoa, é uma decisão. A gente precisa decidir a perdoar. O perdão, ele não vem pronto, ele não nasce pronto. A gente precisa decidir. É um estilo de vida, né? A pessoa usar a prática do perdão. E o perdão hoje na vida de um casal, no caso de uma desavença, uma discussão, é essencial. Porque um casal hoje que não se perdoa, não dá certo. Não dá certo. O casal que só pisa, que só machuca, palavras que, né, maltratam a pessoa. Então, se não houver o perdão na hora do acontecimento, é impossível ter confiança, né? Esse casal dá pelo menos um pouco de confiança um para o outro. Sim. Se não houver o perdão. Sim. O perdão hoje, ele
além da comunicação, claro que o perdão ele faz parte da comunicação. O perdão é você comunicar, o perdão é você expressar, o perdão é você reconhecer o seu erro através de uma palavra que você falou que machucou. Da mesma boca tem que sair a palavra, né, para que resolva aquela situação. Sim. Então, da mesma boca, né, tem que sair ali palavras boas também. Né, tem que ter o ato de arrependimento ali também. Arrependimento na hora, tem que se arrepender, porque senão esse casamento ele não vai dar certo. Aí você acaba, se você não perdoa, você não tem mais confiança nessa pessoa. Se você toda hora comete o erro, toda hora essa pessoa comete um pecado, ela comete um deslize. Ah, não, foi só aquela hora. E muitas pessoas estão acostumadas tanto com perdão, que se perdoa, só que não se conserta. Né? Ela pede perdão. Me lembro uma vez que a gente acompanhava um casal de enfermeiros, todos dois enfermeiros, e ali no hospital trabalhava em 3 turnos, 3 hospitais, e ele pecava todo sábado. Toda sexta para o sábado ele pecava. Ele aprontava, né? Ali na hora de descanso do hospital, entre enfermeiras e enfermeiros, acaba que ele tinha caso ali com determinada enfermeira. E a esposa também é enfermeira. Só que ele trabalhava num turno, e ele chegava em casa, o outro turno era dela. Ela ficava sabendo do que aconteceu ali no momento de descanso. Como ele descobriu que ela já sabia, e a nossa reunião era todo sábado à noite. Então ele já chegava sábado à noite, ele já sabia que a bomba já ia estourar, que ela já sabia que ela estava lá, e ele já confessava. Mas no outro sábado ele fazia a mesma coisa. Ele pedia perdão para ele nas vistas, na frente de todos nós, mas no outro sábado ele cometia o mesmo ato. Ou seja, né, o perdão está mais para confissão de pecado, a prática do pecado para ele, do que o conserto. Ah, entendi. Então ele às vezes pediu perdão para as coisas resolver ali, passava a semana, ele esquecia aquilo ali e aprontava de novo. Tá, é o fato da pessoa até mesmo, é o perdão a si próprio, né? É a questão de entender o erro, assumir a responsabilidade de que errou, se perdoar, pedir perdão, se perdoar, mas não é para encontrar aí uma válvula, o perdão como uma válvula de poder errar sempre, poder perdoar-se sempre, pedir perdão sempre. Aí não há confiança que se estabeleça, né? E aí o casamento ele não dá certo. Ah, não dá certo, não. Essa questão da confiança também, nós temos a cultura de que a grande parte do relacionamento, a grande parte da fidelidade no relacionamento, ela se dá com temor a Deus, né? E de que maneira o crescimento espiritual ele contribui para o relacionamento, os dois estarem juntos na busca pelo crescimento espiritual? A fidelidade e a lealdade andam de mão dadas, né? Não adianta eu ser fiel e ser desleal. Não adianta eu ser leal e ser infiel. Entendi. Eu sempre dou essa comparação da fidelidade e da lealdade, é como se entre o jardim e o quintal. Por exemplo, vê se o jardim está lindo. Você cuidou da grama, das flores, né? Das orquídeas, cuidou de tudo. Mas logo próximo do seu jardim existe o quintal, onde tem a sua horta, tem a sua plantação. Você planta ali banana, você planta cana, você planta milho. Ali é o seu quintal. Então não adianta você cuidar de um jardim e quando você olha para o seu quintal ele está sujo. Não adianta você cuidar do seu quintal e você olha para o jardim e o jardim está sujo. Ou seja, fidelidade e lealdade. Então os dois andam juntos. Eu preciso ser fiel e preciso ser leal ao mesmo tempo. Não adianta ser um e sem ser o outro. Que adianta seu esposo ser fiel no casamento e ser desleal na sua conduta? Interessante isso. Olha aí. O que faz isso, um homem ser fiel e leal? Ele tem que estar mais próximo de Deus. Entendi. Que é para o momento que o homem ele é fiel e leal para com Deus, ele é fiel e leal para com seu cônjuge. Podem perceber que a pessoa, quando é desleal no seu cônjuge, na infidelidade, na deslealdade, ele também é com Deus. Então, quanto mais próximo, fiel e leal ele é com Deus, pode ter certeza que as outras coisas terrenas sobre a vida dele, todas vão funcionar. É interessante que
Certa vez um rapaz parou num fast food, no drive-thru ali, né, para comprar um lanche. Ele comprou o lanche rapidinho para comer no carro, ele e a sua companheira. Ali muito rapidinho para sair, e acabou que pegou aquele embrulho com o sanduíche dele, com refrigerante, entrou no carro e foi embora. Quando ele parou logo na frente para lanchar, ele, quando abriu o pacote com o lanche dele, tinha ali um envelope de pagamento. Ou seja, aquela atendente tão desesperada para atender, para liberar ele, foi junto o pagamento dela dentro do envelope, junto naquele lanche. E quando ele abriu, ele viu que era o dinheiro do pagamento dela. Ele voltou lá para devolver. E aí quando ele foi devolver, aí chamaram a gerente, chamaram a turma toda. Gente, mas isso tem que chamar a televisão. Isso é inédito. Você pegou esse dinheiro todo aqui, você está devolvendo. Estou devolvendo, o dinheiro não é meu, não. Não, nós precisamos chamar a televisão, seguir para a imprensa, precisamos mostrar que realmente existem pessoas honestas nesse quesito. E ele falou assim, não chama a televisão, não. Não, mas o senhor precisa expor isso aqui. A imprensa precisa ouvir do senhor esse ato do senhor. Não pode, não. Por que eu não vou? Essa que está comigo não é minha esposa, é minha amante. Nó. Então eu não posso, senão eu vou me expor a minha vida e ela. Qual que é a moral desse negócio? Então, é incongruência, né? Porque seja, o cara, ele age de uma forma, tem o jardim cuidado, mas o quintal não, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Ou seja, ele foi fiel para devolver o dinheiro e desleal com a esposa nas suas condutas, nos seus relacionamentos. Então não adiantava aquela de ter devolvido o dinheiro. Ele estava ali cumprindo a fidelidade, que devolveu o dinheiro, ele foi fiel, mas desleal nos seus relacionamentos. Estava com amante. Ou a pessoa desenvolve a fidelidade com a lealdade, juntas, tem que ser as duas juntas, senão não tem como. Agora, para se manter fiel e leal, é só com a ajuda de Deus. Para ser um homem leal e fiel com as pessoas e com aqueles dentro da sua casa, que é o seu cônjuge. Que é a pessoa onde você lhe confiou tudo com ela. Ser fiel, ser leal com você até que a morte separe. E aí que entra também, né, o papel da fé ali, da sua crença. Isso. Qual o papel da superação de conflitos? Qual o papel da fé aí? Vai muito de encontro a isso que o senhor acabou de falar, né? Sim. Do entendimento de como você está no relacionamento. O que o senhor pode nos trazer aí? O que as pessoas podem, na busca por essa, até pela religiosidade, como resolver os conflitos? Existe uma questão muito importante em as pessoas buscarem o não errar, o não gerar o conflito. Mas às vezes é como se elas não tivessem forças, né, para não acometer. Eu falo muito, a questão de infidelidade, não é questão que é coisa do espírito, não, é questão de caráter, né? Eu sempre falo, é caráter. Você decide ser infiel ou não, isso é uma decisão sua. Isso. É isso que eu sempre trago. E como entra a questão da fé nesse quesito? De auxiliar no processo da pessoa se reencontrar como gente e lapidar o seu caráter. Ela precisa ser moldada por Deus. Sim. É o coração que precisa mudar. Né? Tudo começa no nosso coração. Tudo deve guarda do seu coração. Porque é dele que procede as fontes da vida. Ou seja, dentro do nosso coração tem que jorrar água da fonte da vida, que é o próprio Jesus do nosso coração. Então a gente precisa encher o nosso coração das coisas de Deus, encher o nosso coração das coisas do alto, para que possa florir, possa sair algo da nossa boca, na nossa comunicação, que gera confiança para a pessoa com quem Deus nos confiou, para que morássemos juntos. Deus nos confiou que a gente pudesse casar e ter filho com essa pessoa. Ou seja, encher o nosso coração com as coisas de Deus, né? Não é ser religioso na determinada área, não. É encher o seu coração de Deus, para que você possa o quê? Ser fiel para com Deus, leal para com Deus. Sendo assim, a gente é capaz de cumprir com a outra pessoa. É muito importante essa questão de conduzir bem um relacionamento. Tem até um estudo de Harvard, é o estudo mais longitudinal que se tem. Fizeram um estudo com 75 jovens,
um pouco na realidade, um estudo com 75 anos com 700 jovens. Um pouco de jovens que estudavam em Harvard e um pouco do pessoal ali que morava na periferia de Boston. Então chegaram à conclusão, ao longo de 75 anos, que as pessoas que se mostraram mais felizes foram aquelas que tinham um relacionamento saudável, que se relacionavam bem, que tinha ali uma condução de um relacionamento. Então, isso era muito mais produtivo na vida dessa pessoa, ter um bom relacionamento do que ter posses, do que ter casa, carros, ter finanças boas. Lógico que isso tudo faz parte, porém o que foi constatado é que o ponto essencial foi de que ter um relacionamento harmonioso é o que traria maior índice de felicidade. E o que é mais interessante ainda que encontraram nessa pesquisa é que as pessoas que viviam num relacionamento harmonioso, num relacionamento com respeito, eles apresentavam melhores condições físicas, melhores condições de saúde. Por isso que é muito interessante, né, nós mantermos aí a qualidade do nosso relacionamento. E o senhor aí com seus 27 anos de casado, mantendo ainda o entusiasmo, como que o senhor falaria para esses jovens chegando hoje, tentando aí entrar numa vida a dois, num relacionamento? Qual o caminho a se buscar para manter a harmonia no relacionamento? Aos jovens hoje, como se diz, né? A gente fala sempre do jovem. Hoje, no namoro do jovem, você fala que ele pode tudo. Mas pode tudo, pastor? Você pode tudo. O que você não pode é pecar. Né? A gente deixa bem claro para eles. Pecar não pode. Mas isso aqui é bom, né? Por quê? Os jovens hoje querem viver a vida dele precipitadamente. Eles querem viver o namoro precipitado. Ou seja, eles querem viver uma vida de casado dentro do próprio namoro. Ou seja, então isso, eles têm assim, trazido algo que ouvem de casamento, trazendo para o namoro deles, antecipando. Eu sempre falo para a moça assim, que ela não deve nunca mostrar a sua culinária para o seu namorado. Nunca. Sempre tem que deixar algo para o teu casamento. Porque se você fizer tudo e mostrar toda a culinária durante o namoro, almoço para ele bonitinho, quando casar, o que mais que ela vai oferecer para ele? Vai se perder. É a mesma coisa, a gente fala sempre pro jovem. Por que não guardar o seu corpo? Por que não preservar o seu corpo durante o namoro? Uma coisa interessante, Silvio, é que o jovem hoje, antes de casar, a moça, ela guarda o seu vestido. Você vê que ela se esconde, o noivo só vê a hora que ela está entrando naquela porta no altar. Mas ela esconde, ele não pode ver, ela toda arrumada. Ele não pode ver o que vestido que ela está indo, que é surpresa para ele. E eu falo para ele, pera lá o negócio. O vestido é mais importante do que o seu corpo? Essa é a pergunta. É mais importante? Porque então, você se mostra, oferece o seu corpo durante o namoro e não preserva o seu corpo, mas prefere preservar o seu vestido. Sendo que o vestido é um bem material. Então, a gente fala assim, eles querem viver precipitadamente o namoro. Então, o que eles precisam é o quê? Conhecer bem. Namorar, de namorar. É namorar, namorar e namorar. Conhecer bem, né? Conhecer bem antes de entrar nesta aventura chamada casamento. É uma aventura que, há 27 anos nessa aventura, e estou me aventurando cada vez mais, quero me aventurar cada vez mais, porque é um casamento muito saudável, é um casamento bom, é um casamento nosso, é um casamento de muita união, e de muita aceitação e compreensão, de empatia. Boa, empatia. Isso entender a outra pessoa. Você tem que se colocar no lugar do se eu fosse você, né? O que você faria se eu fosse você? Então a gente precisa um casamento para dar certo, um namoro para dar certo, precisa ter empatia. Sempre se colocando no lugar do outro, e aí o jovem pode estar preparado sim para entrar nessa aventura. Mas isso ele precisa realmente conhecer a moça. Eu digo assim que no namoro, pro jovem, quando ele está namorando, ele tem que fechar o olho.
Fechar o olho, e aí? Fecha o olho. Fecha o olho. Fecha o olho, imagina como será? Aliás, é o contrário. Quando ele tá namorando, ele precisa abrir o olho. Entendi agora. Abrir o olho. Quando ele casa, ele precisa fechar o olho. Tá certo? Bom, porque no casamento, ele vai ver coisa demais. Porque se ele for enxergar demais, ele até desiste às vezes. Ele até desanima, por que casei? Casei mal. É isso que ele vai falar. E a vez do namoro, você tem que abrir o olho, tem que ficar esperto. Pergunta se esse rapaz que você tá namorando, se ele paga uma conta em casa, se ele respeita o pai, respeita a mãe, se essa moça não é respondona, se ela arruma o quarto dela. Tá vendo? Então tudo isso você precisa conhecer no namoro. E o jovem não quer conhecer isso. Ele quer viver essa aventura no namoro, aquela paixão desenfreada. Tá certo? E quando casa, ele não quer mais a paixão. Aí ele precisa fechar o olho porque... Que aí vem a realidade, né? É realidade. Aí encara a realidade, porque às vezes não se cuidaram ali no momento de se conhecerem, não cuidaram de fato no que é essencial. O que é esse conhecimento? O relacionamento, o namoro. O namoro é ali para a construção da intimidade. E o que é intimidade? Intimidade é importar para dentro de si aquela pessoa. Então você importa para dentro de si. Então, se essa pessoa está mal, parte de você também está mal. Se essa pessoa está bem, parte de você também está bem. E isso é o conhecimento, é trabalhar a cumplicidade no namoro, para quando casar, saberem de fato. E aí esbarra novamente o quê? Na clareza da comunicação. As pessoas têm que se comunicarem de maneira adequada para haver aí essa questão de conhecer, dessa expectativa de como será o casamento, às vezes, não deixar para ser descoberto no casamento, né? Verdade. Então, só para eu falar para vocês, nós vamos ficando aqui nesse bloco. Vem aí uma segunda parte para a gente finalizar esse bate-papo, né, pastor? Muito obrigado por agora. Uma mensagem só de fechamento desse bloco. O que você tem para falar pro pessoal para se conhecerem antes de casarem, né? Descobrir no casamento, complica. O que você tem a falar pro pessoal? Verdade. Casamento é benção. Casar é muito bom, né? Então, casamento é uma aventura, é uma viagem a dois chamada casamento, né? E toda viagem, ela tem, assim, os seus problemas, né? Toda viagem tem bagagem desejadas, né? E isso a gente precisa entender muito bem o que é isso. Uma viagem, ela precisa ter início, precisa ter um fim prazeroso, né? Então não desanime na viagem. Acabou o combustível, aí você precisa reabastecer novamente, né? Para uma viagem ser prazerosa, né? Um com o outro. Muito obrigado. Ficamos por aqui nesse bloco. Até breve.